Olá, pessoal da internet! Que alegria que nós estamos começando mais um podcast aqui. O nosso CommenteCast aqui nas plataformas digitais. O nosso último CommenteCast, que é um podcast da FG Design, que vocês ouviram, não assistiram, né, o burro, que vocês ouviram, foi comigo, né, Francisco, e com a minha mamãe querida, Gilca, e foi um grande prazer. O podcast fez muito sucesso. Opa, tô batendo no microfone. Muitas pessoas ouviram o podcast, foi realmente muito legal, muito bom interagir com vocês de alguma forma. Não esqueça que nós também temos um canal no Facebook, o canal leva o meu nome, Francisco Garré, mas você também encontra vídeos da Gilca lá, tá bom? Não esqueça também aí, em qualquer plataforma digital, em qualquer rede social onde você está ouvindo, tem a parte de curtir, nas plataformas digitais tem o coraçãozinho que você pode apertar, coloque nas suas playlists, compartilhe com os seus amigos o nosso podcast. Hoje o nosso podcast vem com um tema babadeiro, um tema que vai dar muito o que falar, um tema polêmico. Mas antes, eu quero que a Gilca se apresente aqui para nós, dê as boas-vindas para o nosso público, vê se dessa vez não fala boa noite, que no último podcast ela deu boa noite, porque a gente grava o podcast à noite, né? Ela deu boa noite para todo mundo, só que não era noite, né? As pessoas estão ouvindo em qualquer horário. Muito bem lembrado, mas mesmo assim eu quero dar a minha saudação a todos os ouvintes. Saudação corintiana. As nossas saudações de seleção brasileira, que foi uma benção. Meu coração até agora está assim, um tic-tac acelerado, está transbordando de alegria que nós brasileiros merecemos essa alegria de ver a nossa seleção se classificando a cada jogo. E que continue, né? E vamos tocar pra frente. Uma vitória a cada jogo, né? Uma vitória a cada jogo. É uma delícia. Agora que é mata-mata, então a gente fica com o coração na boca. É hoje verdade. Que eu gritei... Porque, pra você que tá acompanhando o nosso podcast, hoje teve jogo do Brasil, né? Pela manhã, às 11 horas da manhã. Então, por isso, e o Brasil hoje se classificou pra jogar as quartas de final. Então, por isso que a gente tá falando aí do Brasil. Bom, vamos então para o tema do nosso podcast. O nosso podcast... Olha, quando eu falo que uma coisa é babadeira e que vai dar muito o que falar, que vai ter muita gente com certeza criticando, porque críticas de qualquer uma são bem-vindas. Claro, né? Que a gente vê a crítica. Se nós ouvirmos o podcast e gostarmos, com certeza você também vai ouvir. Se você não gostar, você vai deixar sua crítica, vai poder falar. Só que nós vamos aceitar as críticas, como eu estou falando aqui. Cri. As críticas de pessoas que nós gostamos, de pessoas que a gente acredita no que tá falando, não é de qualquer um, tá certo? Então, vamos começar com o nosso podcast com o tema falando sobre igrejas. E acho que a gente tocou numa ferida, né, Gilca? E como sempre, nós vamos começar com o primeiro quadro desse podcast, que é Comentando Notícias. Vamos falar junto? Vamos ver se a gente consegue? Na outra a gente falou 500 mil vezes, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Comentando Notícias! Uhul! Saiu de primeira, hein? Então a gente temos pequenas fiadenas, hein? Bem. Bom, e a primeira notícia é uma notícia que vai... Como é que a gente pode falar? Vai dar um contraste aqui no pensamento de muita gente, tá certo? Só deixando claro para vocês que nós estamos comentando as notícias com aquilo que vem nosso ponto de vista. Claro que você pode discordar, claro que pode ser diferente do seu pensamento. O que você faz pode ser totalmente diferente, tá? E nós não estamos aglomerando todo mundo, a gente não está colocando todo mundo numa panela. Nós vamos falar sobre alguns membros de igreja, de diversas igrejas, não vamos citar nomes aqui. Vamos falar sobre alguns pastores também, ler as notícias que saíram na mídia, né? E também sobre alguns artistas, assim, né? Alguns cantores e cantoras do meio gospel que se denominam mais artistas do que mesmo adoradores. Mas isso tudo nós vamos comentar daqui a pouquinho. Mas só deixando claro que nós não estamos englobando todo mundo. Isso que nós estamos falando não quer dizer que todos os pastores fazem a mesma coisa, todos os membros agem da mesma forma, ou que todos os cantores do meio gospel trabalhem assim, tá certo? Nós estamos comentando e citando alguns, e certo, aqueles que estão na mídia. Tudo que nós falamos aqui, depois vocês vão pesquisar na mídia, vocês vão encontrar, tá certo? Então vamos para a primeira notícia. Só dando uma explicação para
nós já sair comentando aqui, não precisar ficar pensando se tá certo o que a gente tá falando ou não. Tem alguma coisa pra falar, Gilca? Não ainda. Tu acha esse tema polêmico? Tu acha o tema falando sobre igrejas polêmico? Ah, claro que sim. Quantas denominações existem, não é mesmo? Então, acho um tema bem polêmico. Muitas pessoas têm bastante coisa para falar. Cada um tem uma opinião. Tem quem gosta e tem quem não gosta. Começa por aí. Com certeza. Bom, vamos ler a notícia então. E aí você tire base do como você gostar dessa notícia, tá certo? Mais da metade dos pastores sofrem de exaustão mental, emocional, revela a pesquisa. Vou ler uns trechinhos da notícia que a gente separou aqui. Um pastor costuma se preocupar mais com o bem-estar dos membros de suas igrejas do que com si mesmo, revelou uma pesquisa recente. E o resultado disso é que mais da metade já enfrentou crises de saúde mental e emocional ao longo do ministério. O estudo realizado em novembro de 2017, com cerca de 1.700 pastores, constatou que 54% deles já sofreu com algum tipo de exaustão, seja mental ou emocional. Além disso, 45% dos entrevistados afirmaram que em algumas circunstâncias sentem-se inadequados. Inadequados em qual sentido? Inadequados em serem pastores, né? O que dizem os citados? Nesse caso aqui dessa reportagem, os pastores. Tem um pastor que comenta o seguinte: é um trabalho de extrema responsabilidade. Às vezes não temos hora para descansar, porque as pessoas precisam da nossa disponibilidade. Esse pastor, ele comentou isso em entrevista ao portal Pleno News, que é da MK Music. Outro pastor comentou o seguinte: os que estão de fora do nosso ministério pensam que a vida de pastor é regalia, luxo ou coisas do tipo. Não, não é. Pastor é ser humano, mas um ser humano travestido de chapolim colorado. Ou seja, salva a todos sem ter ninguém que o defenda. Gente, pastor chora, peca, erra, precisa de carinho, precisa de visita, depende de oração, necessita de ajuda, mas a igreja, a sociedade nunca espera que esse pastor exista. Ela quer um pastor como um herói das histórias de quadrinho. Esse pastor não existe. Resumiu um pastor em um artigo de alerta para os sacerdotes cristãos e seus fiéis. Daqui a pouco, gente, nós vamos falar também sobre alguns enganos que existem e algumas coisas que nós já presenciamos. Que nós temos um tempo assim de ministério, eu e a Gilca, que é a minha querida mãe, como vocês sabem, e nós já fomos em diversas igrejas e a gente já presenciou muita coisa e daqui a pouco nós vamos contar isso num quadro novo aqui, que é histórias do que nós estamos falando, e como hoje é igreja, histórias de igreja, tá certo? Então, Gilca, o que tu acha dessa reportagem? Como é que... Eu já posso dizer aqui, esse pastor que fala por último, que fala o seguinte, eu até grifei aqui: os que estão de fora do nosso universo pensam que a vida de pastor é regalia, luxo e coisas do tipo. Não, não é. No caso dele. E no caso de alguns pastores, com certeza. Mas existem muitos pastores que é isso mesmo, tá? A vida é regalia, é luxo e é coisas do tipo. É bem isso aí mesmo. Eles vivem uma vida luxuosa com o melhor carro, com o melhor celular, com o que tem de melhor no mercado hoje para se ver. A gente vê muito disso, a gente vê muita igreja que engana as pessoas, a gente vê no jornal, vê em qualquer lugar. Então, ele quis falar sobre um meio para ele e para diversos pastores aí que realmente têm um ministério que é levar o amor de Cristo às pessoas. Mas tem muito pastor que usa isso para abusar. Tu não concorda comigo? Olha, esse é um assunto delicado, de extrema delicadeza. Porque há pastores e pastores, como tu acabou de mencionar. Para mim, duas classes. O pastor que se utiliza dos bens materiais, que quer regalias, que trabalha assim, sempre se colocando à frente, à disposição dos fiéis. E quando chega na hora H,
na hora de ajudar. No momento o pastor não se encontra, no momento o pastor está viajando, está em reunião, coisas assim. Sim. Já vivi bastante isso aí. Mas também há aquele outro pastor que se dedica ao extremo, ao ponto de ficar em jejum por horas para atender, para levar o bem-estar aos seus fiéis, aos seus membros da sua comunidade, a qual ele dirige. Conheço muitos que se dedicam, que são pessoas extremamente humanas, que pensam realmente no bem-estar do membro da sua igreja. Faz visitas, junta alimentos para essas pessoas. Ele vê, assim, a necessidade daquela pessoa. O que ela está passando, o que ela precisa. Ele é uma pessoa que está com os olhos bem abertos dentro da igreja, que a cada culto ele presta bem atenção, dali de cima do púlpito, olha cadeira por cadeira e sabe, ali naquela cadeira hoje não está o fulano, não está a fulano. Ao término do culto, ele já busca saber, através de um telefonema, alguma coisa, o que aconteceu com aquele irmão, por que ele não se fez presente naquele dia. Principalmente se esse irmão, esse fiel, é assíduo, não costuma faltar. Então, ele vai em busca para saber o que houve, prestar ajuda, prestar socorro. Conheço muitos que colocam os seus veículos à disposição da igreja para ir buscar aquele irmão que mora mais longe, que precisa de ajuda, que não caminha mais, para levar na igreja, para levar num culto. Sim. Esses, para mim, são os dois tipos que tem. Pois então, eu acho que realmente existe aqui, como a pesquisa mesmo vem falando, existe mesmo pastores que sofrem, né, dessa exaustão mental e emocional, porque é muita coisa, né? O pastor tá um dia realizando um casamento, vamos supor, num domingo tá realizando um casamento, uma celebração do amor da festa, e talvez naquele mesmo domingo ele tá realizando o casamento à tarde, à noite ele já tá fazendo um funeral. Eu acho que dá um choque, assim, um baque na vida, né? Às vezes tu te envolve tanto com a pessoa que realizar o funeral daquela pessoa, assim, tem que ter uma mentalidade muito forte, que ainda se é uma pessoa que tu não conhece, ainda vá, mas uma pessoa que tu convive, sabe? É mais complicado, tá? No teu círculo de amizade, tá? É membro da igreja, entendeu? Então, acho que é mais complicado nessa parte. E isso que o pastor dedica, gente, a grande parte, tá? Dedica a vida ao ministério. Isso aí a gente já presenciou muito o pastor, ele faz isso, ele cuida, né, das ovelhas, entre aspas, como são tratados os membros da igreja, e às vezes a família fica meio de lado, né, mas graças a Deus, na maioria dos casos, Deus supre essa falta, Deus trabalha no coração e consegue harmonizar tudo de uma forma, mas às vezes não é capaz. Então eu acredito isso aqui, que tem exaustão mental e emocional, tem problema, tem conflito de família, como diz aqui, deixam a vida deles, o lazer deles, tudo para atender os membros. Eu acredito, mas para isso existe o chamado, né? Pastor que recebe chamado, aceita o chamado, vai lá e faz isso, está propenso a isso mesmo. Mas só deixando claro, não é todo pastor. Botou lá o pastor no nome e você pensa que é isso aí, que está sofrendo com exaustão mental e emocional. Não é todo pastor, não. Tem, a grande maioria sim, mas tem muita gente que está aí só para enganar, a gente sabe. Tem muita gente aí que nós vamos comentar daqui a pouco algumas coisas, sim, ó, gente, são absurdas. Coisas que aconteceram em igrejas e coisas que estão na internet, nos sites das igrejas. Gente, não é coisa assim que a gente criou, inventou. Tá no site da igreja. A gente não vai citar o nome da igreja, mas tu vai botar isso que a gente vai falar aqui da notícia, vamos supor, e tu vai encontrar qual é a igreja, tá certo?
Mas eu acho que é isso. Essa notícia, assim como uma pesquisa com 1.700 pastores que foi feita nessa notícia, eu acho que tem o meio termo. Tem coisa que serve aqui e tem coisa que não serve. Porque não é todos os pastores. Tá? Aqui diz assim, mais da metade dos pastores sofrem de exaustão mental. Eu acho que uma metade aí. E olhe lá. Bom... ComenteCast, é o nome do podcast, né? A gente tem que comentar. Eu penso assim, eu acho que não é mais da metade. Eu acho que se fosse ali menos da metade, eu acho, ou metade, se estivesse ali na reportagem metade, até eu acreditaria. Mas isso aqui, que de 1.700 pastores, 54% deles já sofreu algum tipo de exaustão, seja mental ou emocional. Gente, se ainda botasse aqui física, eu até acreditava, mas mental e emocional é algo muito além, assim, sabe? É tu cansar tua cabeça e não conseguir pensar em nada. Eu já tive isso, já tive esse cansamento. Essa exaustão, né? Cansamento é ótimo, né? Inventei a palavra. Não é do dicionário do Aurélio. Eu já tive essa exaustão, tanto quanto mental como emocional. Emocional, não a ponto de uma depressão, mas de se sentir oprimido no ambiente onde eu estava. E aí eu saí, mas é isso que eu saí fora desse ambiente, mas é isso que eu tô deixando claro aqui no caso dos pastores. Eu acho que é menos da metade dos pastores que sofrem com isso. Tu acha que tá certo esse enunciado? Tu acha que é isso mesmo, essa pesquisa? A estatística deles é essa, eu vou acreditar. Ah, mas eu não acredito. Eu acho que teve muito pastor aí que mentiu. Bom, deixa assim. Isso, depois eles vão acertar com Deus. E hoje é babado e confusão e gritaria aqui hoje, nesse ComenteCast. Vamos pra notícia 2. Gente, essa notícia aqui é pesadíssima. Aconteceu esta semana numa igreja nos Estados Unidos. Tá? Pra você não dizer que tá falando do Brasil. Isso aí. Estamos falando também fora do Brasil. Virou moda. Virou moda agora. A gente vai falar também dos Estados Unidos, não é? Então... Aconteceu lá, qualquer dia acontece aqui. Se fosse outro lugar que enjaulasse as crianças, era horrível. Mas agora, como é nos Estados Unidos, é o Trump que manda no mundo. Quem tá enjaulando as crianças lá é normal, coisa mais comum. Separando os pais aí da família. Mas pode. assim, separar dos pais da família é uma coisa forte, tu fica assim, nossa, que horror. Mas enjaular as crianças, sabe? As crianças estão separadas por jaulas lá, sei lá eu, no negócio esse deles, que é onde fica, nesse centro de imigrantes. Coberto as crianças de papel de alumínio. Imagina, gente, Qualquer dia vão dar para os nossos moradores de rua aqui papel de alumínio, porque... Não, deixa quieto, eu não vou comentar isso aqui. Deixa assim. Por enquanto é pastor. Pastores, não é o momento não é ainda. política ainda. Olha só, a outra notícia que nós temos aqui. Pastor expulsa membro da igreja por faltar a cultos de domingo sem permissão. É sério isso aí? É sério, guria. Aconteceu. A jovem foi expulsa da igreja que frequentava desde o nascimento, após faltar a 2 cultos de domingo sem permissão do pastor. O caso surreal foi manchete nos Estados Unidos após a fiel protestar nas redes sociais. O pastor teria enviado uma carta à jovem avisando que ela seria desligada do rol de membros da igreja caso não comparecesse a uma reunião com ele e a diretoria da igreja no domingo seguinte. Meu Deus, isso aqui é um absurdo. Isso é um absurdo, mas olha aqui, vou chamar atenção aqui um pouquinho, presta atenção. O que eu falei daquele pastor super interessado na sua igreja, que está no culto, está no púlpito e percebe que tem aquela cadeirinha ali vazia. A Gilca não veio no culto hoje, vou saber o que houve que ela não pôde vir. Não tem nada a ver com isso aqui. Esse é o pastor interessado, quer saber por que o seu membro não veio ao culto. De repente pode estar doente, Sim. necessitando de alguma coisa, ele está pronto para ajudar. Agora, esse aqui mandou cartinha. Se não vir no próximo, tá fora. Mas olha o que é que... Mas que poder tem agora, esse homem, né? O que dizem os citados? Olha só, o que o pastor diz? Um membro que estiver ausente é ótimo, né? Um membro que estiver ausente dos cultos da igreja por mais de 2 domingos consecutivos e não estiver presente no segundo domingo do mês seguinte, sem estar devidamente dispensado pelo pastor, será exonerado do rol de membros da igreja. Falou o pastor. Imagina que barbaridade isso aqui. Que horror isso aí. O que a jovem fala? Eu realmente não me importo que eu tivesse que fazer isso. Isso o quê? Ir na igreja na tal da reunião, tá? Depois que ela faltou os 2 domingos. Mas eu vou falar por mim
e muitos outros que receberam a mesma coisa. Se você ler esta carta, você verá que fui expulsa da igreja. Protestou a jovem, que justificou sua ausência, olha a ausência dela, alegando que estava ocupada com os seus estudos na faculdade. Agora a pessoa é expulsa da igreja porque está estudando. Deus não quer que a pessoa estude. Sim. Tem mais uma coisa que ela fala aqui, mas tem igreja que fala que então aí o teu Deus é o estudo? Nós já vamos entrar nesse quesito aí, falando que agora nós estamos igual a escola de samba aqui. Quesito! Harmonia! 10! Olha aqui. Não tá tendo nessa igreja, não. Realmente, olha só. Olha o que ela fala também, a jovem. O assunto acabou e eu não vou mais frequentar esta igreja. E, sinceramente, eu estou feliz, porque eu encontrei uma nova igreja em casa. Já que a igreja diz que isso é uma indicação dos meus desejos, que não poderia ter sido, olha aí pelo que tu fala, Gilca, porque nenhuma alma daquela igreja ligou para perguntar: olá, como está indo a faculdade? Ou como está a sua família? Então, como você pode assumir que é meu desejo ser expulsa? Mas eu não desejo nada de negativo a eles. Vou apenas remover o negativo da minha vida e seguir em frente para o futuro brilhante que eu sei que Deus tem para mim. Encerrou a jovem. Amém. Deus seja louvado. É verdade. Mente por esse pensamento, tem essa né? jovem por esse pensamento. E olha, gente, não sai daí. Eu sei que a gente já tá passando de 20 minutos, mas não sai daí, meu querido, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, exatamente sobre isso que aconteceu com essa jovem. Nós vamos falar sobre mágoa com pessoas falsas na igreja e fofoca na igreja. E muito mais nós vamos falar aqui. Nós vamos detonar daqui a pouco. Mas você não pode sair do nosso podcast. Você continue ouvindo aí, tá? E aí, Gilca? História absurda, inacreditável que aconteceu. Entendeu? E, gente, isso é algo que acontece lá nos Estados Unidos. E, gente, acontece aqui no Brasil. Tu acha certo... Vou te lançar uma pergunta para nós dois pensarmos e, se tu quiser, tu responde. Se não, fica no ar. Tu acha certo a pessoa ser expulsa da igreja porque ela não vai na igreja? Claro que não, né? Isso é um absurdo. Desculpa eu responder, mas pra gente ficar pensando. Mas isso é um absurdo. Credo. Essa igreja tem que fechar. Fechar as portas e abrir sob nova direção. Gente, mas você também não vai... Tem muita igreja aqui no Brasil que funciona assim. Aí. A pessoa não vai, não por apenas 2 domingos, né? Mas fica sem ir um tempo na igreja e ela é retirada da igreja, porque só por não ir. Eu acho errado. Eu acho ainda se a pessoa saiu dos princípios da igreja, teve algum problema com as normas da igreja, até vá. Mas só por não ir, eu acho que eu tenho tem porém. Nada a ver. Tem nada a ver isso aí. Eu acredito assim, ó, vamos colocar vamos me citar como exemplo, tá? Não aconteceu comigo, mas para ficar mais fácil para mim falar. Vamos supor que eu pertenço a uma igreja. E aí eu não vou um culto, não vou no segundo, não vou no terceiro. Aí já faz 1 mês que eu não vou, já faz 2 meses. Faz 1 ano, faz 2, faz 3. E não acontece nada. E não acontece nada, e ninguém me procura. Ninguém quer saber de mim, né? Ninguém bateu na minha porta. O ninguém que eu digo é a pessoa responsável pela igreja, no caso o pastor, né? Não, os pastores e algum membro da igreja, né, gente? Sim, um ancião. Que se preocupe, exatamente. Né? Então, aí, olha, fulana não tá vindo na igreja, vamos ver o que houve com ela? Vamos ligar? Vocês não sabem. Quem é que conhece? É vizinho? Mora perto? Existem igrejas que são divididas por setores, em células, em pequenos grupos, dê um nome que der para essa igreja, sabe? A pessoa vai na igreja, nos dias, tem o dia na semana que vai lá, ou é no domingo, ou é no sábado, ou é na quarta, entendeu? E tem dias que é na célula, é no pequeno grupo que se reúne durante a semana, uma coisa mais em casa, não tão social quanto na igreja. Mais à vontade. E se nem esse grupo procura, como é que faz? Aqui no caso dessa jovem, ela faltou os 2 domingos, mas ninguém procurou ela. Ninguém deu um telefonema pra saber. Entendeu o que aconteceu? Simplesmente ela recebeu a carta. É algo complicado. Pra mim, um desaforo. Foi totalmente errado. Eu tinha processado. Errado, eu também. Bem que, olha, parabéns aí pra ti, viu, jovem? Que saiu dessa denominação aí, que nem sei se dá pra chamar de igreja,
e foi buscar outra onde tu tá te sentindo muito bem, muito feliz. Porque é isso aí, Deus não se troca por uma moeda. Dinheiro no mundo, nenhum dinheiro no mundo inteiro, nem todo o dinheiro do mundo. Meu Epa, Deus! Acertei! Nem todo o dinheiro que há no mundo não é Deus. Deus é tudo. Deus é todo o dinheiro. Então não se troque, não se venda por meia dúzia de moedas, por meia dúzia de favores. Deus tem muito mais a oferecer. Assim como ela disse aqui, Deus tem muito mais para me fazer uma pessoa brilhante, vitoriosa. É isso aí, garoto. Tá certo? Que siga de exemplo, seja de exemplo para os outros. É esse pensamento mesmo que tem que ter, entendeu? Deus tem muito mais acrescentado que tirar. Gente, agora nós vamos comentar uma outra notícia, que isso aqui, gente, nós tivemos acesso a alguns arquivos, nós não vamos entrar em detalhes sobre esse arquivo, sobre o artista que disponibilizou esse arquivo, mas, gente, a gente vai falar isso, o nosso podcast teve acesso exclusivo a esse material, é uma proposta comercial de um artista e é sobre isso que nós vamos falar agora. É lícito os cantores do meio gospel cobrarem cachê para tocar e cantar em igrejas? O que gera confusão não é o cobrar, mas sim cobrar muito alto para louvar a Deus na igreja. Olha o cachê e exigências deste adorador. Já já nós vamos ver, mas antes, Gilca, me responde a pergunta. O que tu acha? É certo isso de cobrar para cantar? Numa igreja, num evento? Hoje é a Gilca que tá com tosse. Semana passada era eu, hoje é a Gilca. Bem, seguinte. É certo ou não é certo? Todos nós estamos com tosse. Bem, gente, assim, ó. Tu vais te locomover de um lugar para o outro. Tu precisa de um financiamento. Sim. Se tu vai te locomover dentro da tua cidade, alguém pode vir te pegar em casa. Ou pagar a tua passagem do ônibus, exatamente, ou o teu Uber, o teu táxi, o teu meio de transporte, tua gasolina. É legal, acho bom. Se tu vai viajar para outro lugar, tem que dar as condições para a criatura se locomover. Sim. Se alojar, se alimentar. Sim, tá, mas só um pouquinho aqui, só uma coisinha aqui. Isso não tá incluso no cachê, tá? O cachê, pagar pra ti cantar. Não é locomoção, não é translado, que é o nome disso aí que tá falando, levar a pessoa ou dar condições à pessoa ir, e não é alimentação na estadia, é o cachê que a pessoa cobra. Nada disso que tu falou tá incluso em cachê. O cachê é o valor que a pessoa cobra pra ir. Pra mim dizer assim pra ti, tu tem que comprar tantas passagens de avião ou de ônibus, tu tem que, tal alimentação que eu quero, é isso, é aquilo, tem o cachê. Quanto é? Vamos supor, tem cantores que cobram 3 mil reais o cachê. Esses 3 mil reais são limpinhos na mão dele. Mais as passagens, mais estadia, a alimentação e tudo mais, pra ele é a pessoa que vai acompanhando, se é mais de uma, duas, entendeu? É isso que eu tô falando. É certo cobrar um cachê pra ir cantar? Olha, se é certo ou errado, eu não sei. O que eu sei é que eu não concordo. Porque se tu é um louvador, tu tem que... Acabei de dizer, Deus é tudo. Ele vai te dar todas as condições. Por que cobrar? Uma coisa, um dom que Deus te deu. É de Deus, vem de Deus. Agora tu vai cobrar? Não acho justo. Não é o correto. Correto para mim é tu ir louvar sem ônus algum, e a igreja, os membros, o pastor, pedir aos membros uma ajuda, uma oferta, uma bênção para o louvador. Aí quem quer, dá alguma coisa. Porque o louvador, ele já vai louvar levando junto o seu CD, o seu DVD, que após o louvor, quando terminar aquele culto, o que ele vai fazer? Ele vai estar lá à frente da igreja, na entrada da igreja, para vender o seu trabalho. Sim.
Aí é justo. Mas além de tu vender o teu trabalho, tu ainda vai cobrar ainda o outro tanto para estar lá. Não acho justo. Porque Deus, tudo que ele faz pra gente é de graça, ele não cobra nada. Sim. Esse é o meu pensamento. É o Eu teu pensamento. não acho certo. Sim, por isso que é bom a gente estar aqui para dividir tanto o CommentCast como outros podcasts e outros programas que nós temos são com duas pessoas. Eu já penso diferente. Eu penso que existe sim. Existe, tu precisa cobrar. Claro que não é um valor abusivo, né? Eu sou um cantor gospel, um cantor evangélico. E eu sofro com isso, porque tem muita igreja que me chama e não me paga nada. E se eu cobrar, não vão difamar, mais. vão falar. Não, nem me chama, nem fala nada, tu entendeu? Assim, eu acho que tem que cobrar. Porque o adorador, ele, da mesma forma como o pastor recebe para trabalhar, para dirigir uma igreja, entendeu? O pastor recebe salário. É de graça que o pastor trabalha? Claro que não, Então, né? assim como o pastor É uma recebe, profissão, ele assina a carteira. Exatamente, o cantor, o adorador, a gente não pode esquecer que é um cantor. O cantor, ele tem gastos com uma preparação vocal, com equipamento para melhorar, entendeu? Tem muito cantor aí que cobra, eu cobro para ir 3 mil reais, mas dentro desses 3 mil reais tá um equipamento top de linha que o cantor vai tá levando pro evento dele, tu entendeu? Claro que tem muita gente que não tem. E, gente, esse valor de 3 mil reais que eu tô falando é um valor suposto, entendeu? Vamos supor que é isso. Mas é muito mais, é menos do que isso que os cantores cobram, a grande maioria deles, que nós vamos falar de um artista aqui que cobrou horrores, mas já. Só deixa eu concluir meu pensamento. Então, acho que tinha que ter isso, tu entendeu? Acho que tem que ter esse valor sendo pago sim, um cachê, não sei, é esse o nome, né? É cachê. Tem que pagar o cachê pro artista. Claro que não são, e é por causa desse tipo de artista que nós vamos mostrar aqui, que se denomina gospel, mas cobra isso aqui tudo, e um camarim cheio de coisas e de exigências, que quando um cantor de menor porte do que esse artista vai para um lugar e cobra, não é interpretado de má forma, tu entendeu? Todo mundo diz assim, não, pagar, que horror. Mas, gente, é um trabalho. Assim como a pessoa que vai, tu chama uma pessoa para decorar a igreja para um evento, a pessoa vai cobrar. Tu chama uma pessoa para colocar som e luz no evento, a pessoa vai cobrar. Assim como tem igrejas que cobram ingresso para te entrar na igreja em alguns eventos, tem que ter o cachê pro cantor. Não, eu não acho errado, sabe? Eu acho certíssimo. Tem que ter o cachê pro cantor. O cantor tem que receber o cachê, porque além e o cachê para ir ali cantar, e mais o valor de passagem, coisa assim, tipo, junto, é um cachê um pouco mais alto, mas já tá tudo incluso, entendeu? Aí vai de cada um. Mas eu acho que seria corretíssimo a igreja pagar o cachê pro cantor, pro adorador que vai estar ali. Eu não acho errado, não. Eu acho certo. Claro que não abusivo, como a gente vai ver aqui no caso desse artista. Tem mais alguma coisa para comentar? Não. Então nós vamos comentar desse artista. A gente montou esse podcast já faz um tempinho, uns 2, 3 dias. A gente prepara um roteiro para nós nos guiarmos, né? E também com todos, pra gente estudar e se preparar. E aí a gente recebeu também esses 2 anexos, que são de um artista. E, gente, eu vou contar pra vocês, a coisa é punk, é abusivo ao extremo. E só deixando bem claro que este valor cobrado, tudo isso que foi pedido pro evento, que a gente vai comentar aqui, não é para um evento num auditório, num ginásio, é um evento em igreja, gente. É sobre isso que nós estamos falando, sobre igreja. Sobre um cantor e cantar num evento, tá? Tu fez um show, uma coisa, aí já são outros 500, porque evento é ótimo, né? Evento tem ingresso, tem muita coisa, e aí tem toda uma porcentagem em cima que o artista precisa, o cantor gospel precisa receber, porque senão tá usando de má fé com aquele artista. O artista vai e canta, muitas pessoas vão lá porque gostam de ouvir aquela pessoa cantar, porque se sentem tocadas por aquela pessoa, a pessoa vai, canta, não recebe nada, e o pessoal que promoveu o evento recebeu o ingresso e tá com dinheirão. Isso aí é errado, tá, gente? Mas nós estamos falando do caso de igrejas. Cobrar para igrejas, tá? E tá aqui. O valor, o cachê, como nós estávamos falando, R$115 mil.
É o cachê desse artista, tá? E aí, ele vai com... A equipe desse artista vai... Ou dessa artista, né, gente? Tanto faz, a gente só tá usando o termo artista aqui, mas pode ser tanto feminino quanto masculino, tá? A equipe tem 16 pessoas. E aí eu peguei, contando essa pessoa que pode ter um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, junto com o artista que vai, às vezes. E aí eu fiz a conta. Se botar esses 115 mil reais divididos por 16, dá mais de 7.100 reais. É muito dinheiro. Para cada uma dessas pessoas receber. Tanto, porque vamos supor, dentro dessas 16 pessoas tem a banda do artista. Entendeu? Do artista gospel. Tem a banda, tem a pessoa que toca o violão, a pessoa que toca a bateria, tem translado de instrumento, tá? Mas esses 115 mil não tá incluso a diária de alimentação, as passagens aéreas, a hospedagem e o translado. É apenas 115 mil reais limpinho que vai para a mão da pessoa. Mas aí eu já acrescentei que fecha em 130 mil para essas 16 pessoas. Porque tem que ter passagem aérea para as 16 pessoas. Diária de alimentação para 16 pessoas. Hospedagem em hotel para 16 pessoas. O translado, que é dentro da cidade onde vai acontecer, para 16 pessoas. Então, para mim, e olha, jogando baixo. Para mim, fecha os 15 mil aí, mais e fecha em 130 mil o cachê total, o valor total que vai ser gasto para essa pessoa. Sem contar isso aqui que está também na proposta comercial. O contratante deverá contratar palco, som e luz. Palco, som, luz e camarim, conforme o rider técnico, que é também é uma proposta, assim, né? O rider técnico, onde tem tudo. Quantidade de luz, quantidade de som, qual microfone, todo especificado. É muito dinheiro. Ainda vem aqui também deixando claro que o translado deve ser feito em 2 vans executivas e um carro executivo. Gente, isso aqui é surreal. Comenta, Gilca. Me ajuda. Me ajuda, comentários. Gilca. Pelo amor de Deus. Comentários. Eu queria uma vez na vida só. Não sou a favor disso. Eu chegar a esse 115 mil aqui. Tá uma doido. Vez na vida te só. proíbo. Gente, não cobrar pra ir, mas sabe? Gente, eu acho que em toda a minha vida, eu acho que eu nunca acumulei. Se eu juntar todo o dinheiro que eu já recebi, tudo que é dinheiro que eu já recebi, eu acho que eu nunca acumulei. Não chega a 115 mil, eu acho. Coitado. Gente, pô, tu é pobre, eu hein? sou pobre, gente, pelo amor de Deus. O dia que tu pegar 115 na mão, vai querer fazer uma cama de vou me enlouquecer, tá louco? Gente, fazer isso aqui, chuva de dinheiro. Claro, vai receber, vamos supor, o artista vai receber um pouco mais 7 mil, como é o artista, né? E o restante da equipe recebe um pouco menos. Mas é muito dinheiro, E, gente, não bastando isso, tem que ter, como a gente leu ali, né? 2 camarins no local. Tem mais? Tem mais. Um camarim só que não é dinheiro. Com ar-condicionado no inverno e o outro no verão. Olha o que tem. Gente, eu não vou ler tudo porque vai tomar muito tempo, mas são mais de 30 itens só no camarim do artista. Mais de 30 itens só no camarim do artista. Entre esses itens, olha só o que tem. 26 refrigerantes. O que essa criatura vai ser? Vai montar um bar ou vai fazer uma festa. 26 refrigerantes. E ainda vem especificar 10 Coca-Colas, 10 Coca-Colas zero e 6 Guaranás. Antártico ou 4. Ainda tem exigência, viu? Pobrezinha da charrua. 6 unidades de sucos Del Valle, pêssego, manga e uva. Que comercial tu tá fazendo, gente, hein? Olha só. De tudo isso aí, eu acho que tu nem falava mais. Olha, não. 2 caixas de água mineral. De qual? Da pedra? Sem gás. Uma gelada e uma sem gelo. Gente, pelo amor de Deus. A água mineral. Olha isso aqui eu adorei. Isso aqui eu queria no meu. Olha, caldo de feijão e caldo de canja de frango com tigela e talheres. Tábua de frios variados, cesta de pães e patês variados. Pelo amor de Deus. Frutas frescas. Mas esse aí é um galgo. 2 pizzas. Bom, mas tem que levar em conta... 2 pizzas grandes. De quanto em quanto tempo ele faz show? Porque isso é um show, né? E de quanto em quanto tempo? Isso aí é 1 por ano. Que 1 por ano? Esse artista é famosíssimo. Aí vai fazer 1 por ano, aí tá. 50 salgadinhos vai frios. guardar comida pro ano inteiro.
queijo fresco, 3 bombas de creme, 3 bombas de chocolate, 2 pudins. Gente, e uma dinamite pra explodir ele, não. Gente, só do artista que gente são mais de 30 doida. itens. Aí você fala assim, não, mas nesse camarim vai a banda... Não, a banda é em outro, é no segundo camarim. Aí no segundo camarim tem, da banda, 40 latas de refrigerante... Por favor. 20 lanches frios, tábua de frios variados, seleção de frutas frescas, 2 pizzas de calabresa, 2 tu já pizzas de falou mussarela, isso. 100 salgadinhos. Mas esse aqui é no camarim da banda. É o outro camarim, tem que ter uma pilha de comida também, é uns 15 itens. Não, no pra camarim outro camarim da banda banda. ainda vai. Ainda vai, Mas um só que pro outro camarim mas vai... só no camarim do artista, não, gente. vá. Deve ser, mas eles vão se matar comendo. Deve ser entregue 2 horas antes do show. Vai ter uma overdose de comida. Gente, eu fiquei apavorado. Ainda se fosse o meu camarim, coisa de monte de comida, até Quanto remedinho pro estômago vai ter que tomar? Alô, Buscopan, patrocina nós. Composto. Gente, eu fico impressionado com a cara de pau dessa gente, né? E faz sucesso. Bomba. Deixa que faz sucesso. Qualquer dia se empuxa com um monte tanta de comida. coisa, tá cantando lá e tá... 115 mil, hospedagem e mais tudo isso. Gente, levar essas comidas pra semana inteira aí. Não faz um show só no final de semana. 4 shows no mês, enriquece horrores, né? Pensa comigo, faz a lógica comigo. E ele tem comida pra toda semana. Não quero gastar os meus poucos neurônios com esse monte de coisa aí. Agora nós vamos pra um momento bem legal pra gente descontrair bastante desses assuntos que são fortíssimos. A gente fica um peso, assim, né? E a gente não vai se demorar muito nesse assunto, mas o nosso podcast tá cada vez crescendo mais, cada vez tem mais assunto, então cada vez vai ser mais comprido, mas aí nas plataformas digitais, ele tá todo dividido em setores, então você pode ir exatamente naquilo que você já quer, porque você já ouviu até aqui, você não quer ouvir, quer passar para alguma parte, então é facinho, são várias faixas onde você pode escolher o que você quer ouvir. Se você tá ouvindo pelo SoundCloud ou pelo YouTube, você vai avançando aí, vai tocando na faixinha ali vermelha para ir avançando, se você estiver cansado e quiser passar. Só não deixe de ouvir o nosso podcast completo, porque no final a gente sempre tem uma surpresa legal, aí você sempre acaba rindo. E nessa parte aqui, histórias de igreja. História de igreja é história para rir, não é? Sim. Tem muita história. Nós só vamos contar história engraçada aqui agora, então não sai daqui agora. Gente, tem muita história engraçada. Eu vou contar uma história que a gente ouve muito, que aconteceu realmente, que foi uma vez que estava acontecendo um culto, uma igreja bem grande, sabe? E aí faltou luz no culto. Né? E como era à noite, tinha um irmão que eu acho que estava muito cansado, coitadinho. E dormiu. Tava lá dormindo, aquele rico sono, e acordou no escuro. Só que o pessoal que tava fazendo culto, o pastor e todo mundo, eles não quiseram dizer assim, não, vamos embora porque acabou a luz. Não, vamos terminar, acho que tava quase no fim do culto, né? Vamos fazer oração, vamos terminar. E o irmão acordou naquela escuridão e aquela gente toda orando, e ele se parou a gritar. Meu Deus, eu tô cego. Me perdoa que eu dormi no culto, eu tô cego. Só que não era, né? Aí teve uma irmã que chegou, cutucou ele ali e disse, irmão, faltou luz. Se dá comigo, se acontece uma coisa dessa comigo, com certeza eu ia que eu sou muito escandaloso nessa parte. Eu acho que eu também ia me assustar assim, esse ponto. Abrir o olho, não enxergo nada, todo mundo orando, eu ia dar um susto. Não sei se eu ia gritar que eu tava cego, mas que eu ia ficar um tempo apavorado, eu ia. Mas se eu gritasse, eu acho que nunca mais eu voltava nessa igreja. A esse ponto. Sei lá. Eu me assusto do nada. Eu me assusto até de estar olhando televisão. Se manda uma mensagem pra mim no celular, daquelas horrorosas, eu me assusto, depois vou mostrar pra outra pessoa e me assusto de novo. Imagina esse coitado que tá dormindo. Pega no sono, cansado, depois de um dia de trabalho. Acorda, aquela escuridão e aquele murmúrio, todo mundo orando. Ficou cego. Tu tem história de igreja pra contar pra nós, pra compartilhar o teu testemunho? Eu tenho uma baita, mas eu tenho uma biga.
Então conta pra nós. Olha, sabe como é que é essa época do ano? É muita festa, caipira pra tudo que é lado, né? Não foi diferente na minha igreja. Fizemos a tal festa caipira. Meu Deus, tinha que ir vestido, fantasiado? Tinha que ir caracterizado. Meu Deus. Ai, foi muito legal, muito. Homem de homem, mulher de mulher. Tiveram que se inverter não, os papéis. sim. Não, capaz. Não, todo mundo tranquilo. Ah, E tá. uma coisa que eu achei super interessante, eles pintaram os dentes com carvão pra parecer que não tinha dente. Que nas Meu fotos Deus do céu. aparecia aquele buracão preto, sabe, Tem na boca. foto? Tem foto, claro. Meu Jesus Mas amado. olha, coisa assim, ó. Da pontinha da orelha. Tinha bolo, tinha fubá, tinha canjiquinha, tinha amendoim, pipoca. Ai, e quentão. Fomos fazer o quentão. O quentão cristão, gospel, igrejeiro, sei lá como é que é o nome. Na verdade, o quentão gospel, assim, né? É com suco de uva. Só que tu quis inovar, né? Eu fui assim, ó. Na inocência, comprei 2 tubão de vinho, Meu Deus botei do na céu. panela pra ferver. Botei na panela pra ferver, porque diz que começa a ferver, Sério? sai o álcool. Não. E ainda pra Que completar, botava fogo, né? lasca um fósforo ali, né? Lasca o quê? Lasca um fósforo. E aí Hashtag o negócio... lá com fósforos. Laca fósforos. Aí aquilo pega fogo, criatura. E sai E todo sai o o álcool, do claro. negócio. Mas olha, a gente gastou uma caixa de fósforo naquele negócio. Nunca pegou fogo. A gente deixou aquilo ferver, tá? E a gente fez o tal do quentão. Colocamos limão, laranja, maçã. Olha, aquilo era um negócio de tão bom. Muito bom. Cravo, canela, tá? E aquilo tá lá, borbulhando. E aquelas musiquinhas de festa... Isso aí, de festa caipira, rolando a 1000, né? E já tinha até umas pessoas que eram da vizinhança ali, vieram também. Ah, a gente pode entrar? Pode, sejam Achando que era bem-vindos. festa junina, né? Tá, Aí rolou a festa. E a gente comeu muito, e a gente bebeu muito quentão. E era uma alegria, todo mundo ria, todo mundo brincava, era uma felicidade, ai meu Deus. Todo mundo bêbado. De noite acabou a festa, foi todo mundo, porque tinha umas pessoas da idade também, né? Aí foi todo mundo embora pra casa e tinha um casal de jovens idosos que estavam namorando. E tomaram tanto quentão, ficaram bem alegres. Imagino, né? E o jovem idoso disse assim para sua amada: vou te levar em casa. Ah, eu aceito. Se for. Você foi. Criatura, aquilo deu muito que comentar, muito o que falar. Foi tanta briga, babado, confusão e gritaria. Separou o casal. Não quero saber. No outro dia a irmã foi lá na minha casa. Porque e ele queria ver até minhas calcinhas. Para de rir, seu louco. Falou isso? Falou isso. Que louco. Ai, eu fiquei assim, apavorada com aquilo tudo. Eu disse, por favor, se fosse uma gurizada, ainda vá. Mas umas pessoas de idade que inventam que tem que namorar, imagina. Acontece tudo isso, tudo por causa do bendito do quentão. Não pode. Culpa tua, tu que fez o quentão. Culpa toda tua, acabou com o casamento da irmã. Todo mundo queria, bota. Isso aí, gente, isso aí foi inveja, que tu não tinha ninguém e a irmã tinha arrumado. Ai, vá mesmo. E é aí que a gente vê, fez o quentão Tá. proposital. Quarta, Garanto até quarta. que falou pra ele, pro jovem, pra querer olhar as calcinhas dela. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Hoje Não, tem. vai, passa pra outra. Conta tu aí uma história. Gente, Procura contar uma melhor que a minha. eu vou contar. Ai, quero ver. Vou contar. Gente, eu fui numa igreja uma vez cantar. Chegando lá,
Antes tinha um jovem idoso também. Esse jovem idoso só dá alteração. Então, sempre Que foi falar. E, gente, vocês não acreditam o que ele falou. Ele começou a mensagem dele falando que Deus usa qualquer um. Deus usa todas as pessoas. E aí... Ah, que legal. É legal, né? Só que ele começou a citar. Olha o irmão fulano. É um analfabeto. As pessoas tudo na igreja. Não acredito. As pessoas na igreja. Pensa comigo. Ele falava assim, olha o irmão fulano. Todo mundo olhava pro irmão fulano. Analfabeto. Olha a irmã fulana. Não sabe nem falar, não tem os dentes. Olha não sei quem. E assim parou. E disse assim, mas Deus usa eles. Acabou com a tua cantoria. Gente. Que horror. Eu tive um acesso de riso. Eu tive que sair nem E as criaturas não... Gente, ninguém falou nada. Olha, acho que não. Ele disse, a palavra Nessa que ele tua usou... igreja aí, os irmãos não levam tomate? Olha só, Se a palavra, não tá a boa, palavra que ele usou. São todos sem cultura. São tudo curto. Em curto. São tudo em curto. Para de gritar no microfone, criatura. A outra tá gritando no microfone. Leva tomate na próxima vez, joga neles. Tu pode falar perto do microfone, só não grita, né? Gente, absurdo. E outra vez, eu tenho outra historinha. Que eu me emocionei, Tu quer contar outra história? Não. Tá, eu tenho tá a legal. última historinha agora, pra nós passar pro próximo quadro. Desculpa, gente. Eu ainda tô me recuperando da minha gripe. Bom, fui cantar numa igreja uma vez, outra história de cantoria. Que eu canto, me chamam pra cantar, eu canto até... Eu morava num outro bairro aqui na cidade... que eu cantava até na Umbanda. Me chamavam pra cantar numa web rádio que tinha. A web rádio era na Umbanda. E o que eu fazia? Ia cantar. Capaz que não. Adorar a Deus em tudo que é lugar. Gente. Gente, sem mimimi, tá? Por causa disso. Pelo amor de Deus. Fui cantar numa igreja. E aí, tu sabe que tem essas igrejas penteca? Que é pentecostal. Que as pessoas recebem o Espírito Santo, giram. E, gente, eu não tô criticando isso. Cada um adora a Deus da sua forma. Só que teve um rapaz que girou e caiu. Fica assim, não é caiu porque girou, ficou tonto. Eles caem no chão porque recebem um Espírito Santo, tá sendo limpo. Sei lá, eu não entendo direito isso. Armação. Não, que isso, guria. Não é armação nada. Pra mim aquilo lá tudo. Para, não. Tem pessoas que sentem... Eu nunca senti dessa forma, tá? De sair rodando, de falar em línguas. Eu nunca senti dessa forma o Espírito Santo, mas pode ter pessoas que realmente sintam isso. Então, eu não eu me abstenho dessa parte de criticar. Por mim, cada um adora a Deus da forma que quiser, da sua melhor forma. Se tá dando o seu melhor para Deus, é o que tá valendo. E aí esse jovem caiu e aí eles tapam assim, as pessoas com um paninho branco, né? Aí terminou essa parte da oração e coisa, e aí as pessoas começam a levantar. Ninguém fica tirado no chão. Só que esse jovem não levantava. Morreu. E as pessoas começaram a se assustar. Aí o pastor desceu do púlpito, do palco, né? E foi ali para atender o jovem. E começou a orar e tal, e orava, e dizia, levanta! E nada. Eu tô estatelada no chão. Aí, numa dessas, o pastor disse assim, vamos orar, irmãos. Aí começou, Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Não permita que o irmão saia em uma ambulância hoje aqui da tua casa, Senhor, sem receber as tuas bênçãos. Senhor, bem claro, sem receber as tuas bênçãos. Mas olha, foi pra já que aquele homem levantou. Senão ele não ia receber claro, as bênçãos. Claro, não ia receber as bênçãos depois do culto. Eu disse. Tem muita enganação. Gente, tem muita enganação. Tem gente que vai com o coração limpo, né? Mas tem muita gente que engana. Vamos pro nosso último quadro do podcast? Vamos. Gente, e esse quadro é o quadro que mais polêmica vai dar. Que é o quadro Falando Sobre. E nós vamos começar falando sobre algo muito legal. Sabe o que é, Ilka? Falando sobre o dízimo. Oh, meu Deus. Misericórdia.
Deixa eu falar uma coisa aqui. O dízimo tá na Bíblia, né, gente? E é 10% do nosso ganho. Tá na Bíblia que é esse valor, 10% do nosso ganho. Mas tem uma igreja em São Paulo, eu não vou falar qual é a igreja, e que ela tem em diversos estados e países, tá? Que tem uma promoção no dízimo. Sabia? É. Dízimo com promoção. Com promoção. Se tu pagar mês a mês, nos 12 meses do ano, tu paga 10%. Mas se tu juntar tudo que tu vai ganhar naquele ano e entregar em uma vez só o dízimo, tu paga apenas 5%. Isso é piada. Não é, Cria. Promoção da igreja. Tá no site da igreja. Ai, promoção do dízimo. Paga apenas 5%. E aí, fala sobre o dízimo, Dilka. Discorre o que tu tem pra falar aí pra nós. Não. Esse é um assunto delicado demais pra falar, me recuso. É bíblico, é correto, mas ninguém faz acontecer corretamente. Então, se tu me permite, não quero falar sobre isso daí, não. Não quero falar. Acho que tocamos em uma ferida. Mas vai ter que falar, porque nós vamos entrar agora numa outra parte aqui também, no falando sobre, e em especial agora falando sobre o dízimo. Igreja que investe o dízimo versus a igreja que não investe o dízimo. Eu acho que esse é o maior problema que a gente tem. Muita igreja, quando recebe aquele dízimo, não investe na igreja. Não vê crescimento em nada. A igreja fica na mesma coisa sempre. E tu tá dando o teu dízimo ali. Tu sabe que tá entrando um dinheiro mensal e eles não estão fazendo nada. Sabe? Então, é complicado essa parte. Mas tem igrejas que investem muito. E que dá gosto, sabe? Na Bíblia também diz que a gente não deve dar de má vontade. Dar não, devolver, né? Devolver o dízimo de má vontade. Só que, gente, numa igreja que não investe, a igreja não cresce. Não cresce, te dá vontade. Tu vai sempre na mesma coisa, anos e anos na mesma coisa. É verdade. Claro, não é? Sim. Agora tu vai numa igreja. A igreja é pequena ou já é grandinha, né? Mas não é tão bonita. E tu vai dando o teu dízimo. Tu vai ver que várias pessoas estão sendo fiéis ali a Deus. E daqui a pouco tu vê que compra um som bom. Daqui a pouco começa uma reforma. Daqui a pouco a igreja cresce. Mas a devolução do dízimo é para manter os pastores. O que faz a igreja crescer, ficar bonita, ser reformada, são as ofertas. Não. Depende da igreja. O dízimo, ele é pro crescimento da igreja. Tem nada a ver com o pastor. Sai do dízimo também, porque é o único dinheiro que a igreja recebe, o valor pro pagamento do pastor. Mas não tem nada a ver isso aí. Não é assim que funciona. Desculpa te falar. É nessa igreja que tu vai que é assim. Porque não é. Tá? Não é assim que funciona. O dízimo é pra igreja investir. Na grande maioria das igrejas, né? Mas é isso. Eu acho que é mais... Tu devolve o teu dízimo com alegria numa igreja que tá investida e numa igreja que quando tu precisa, tá ali pronta pra te ajudar, do que quando tu devolve o dízimo numa igreja que não investe e que quando tu precisa não te ajuda. Entendeu? Eu devolvo meu dízimo com alegria a quem precisa. Para a igreja, não. Não mais. Sim. Bom, vamos para outro falando sobre. São 3 sempre, né? Falando sobre pessoas falsas na igreja. Ai, tomei uma facada agora. A começar por mim. Não posso apontar uma pessoa falsa na igreja sem me olhar primeiro. Se o meu irmão é falso, a minha irmã é falsa, eu também já agi com falsidade. Então a gente tem que ver bem quando a gente vai apontar para dizer, o Francisco é falso. Mas ele é falso, eu também já fui falsa com ele. Esse é o meu pensamento. Não quer dizer que tudo seja assim, baseado assim. Mas eu já tomei muito tapa na cara. Mas muito, muito mesmo. Já tomei tapa de cair estatelada no chão. Da onde eu não esperava,
Veio muita a traição, veio a decepção, Sim, veio a facada. com certeza. Tu sabe o que mais me dói? Me dói assim quando a pessoa é amiga da gente, vamos supor, é meu amigo, minha amiga e me trai. Claro que dói. Mas dói muito mais aquela pessoa que vem, pra mim, né, no meu caso, não tô generalizando, tô falando no meu caso. Pra mim dói muito mais aquela pessoa que te faz um elogio, sabe? E te dá uma paulada. Não, e pelas tuas costas tá falando mal. Sei como é Vamos que supor, eu cantei no culto, aí vai lá, chega e diz assim, ai, Francisco, que música linda, tocou meu coração. Tá, aí eu saio dali, ai, desafinou, né? Ai, cantou mal, ai, que música é essa? Pra que cantar horror, isso? Pra que Que chamam horror, ele? pra que chamar isso? Eu acho que isso é pior. É o que mais me dói. Quando eu fico sabendo que alguém falou, me dói. Me dói mesmo. Ainda E mais pior que a gente sempre fica porque eu sabendo. gravo muitas pessoas que elogiam, sabe? E aí, depois, eu não e teve um ponto nessa minha carreira de cantor que eu dava muita bola pros elogios. Eu queria muito elogio. Agora eu já não ligo mais. Tanto elogio quanto crítica. Criticou, eu vou aceitar, não vou falar nada pra pessoa, mas ó, vou falar uma palavra aqui, vocês podem até me chegar, tô cagando, tá? O que falou. E pro Que elogio. feio, irmão. E no elogio a mesma coisa. Mesma sabe? coisa. Eu acho que quando a gente se entrega e tá adorando. Se eu subo no púlpito e eu adoro verdadeiramente a Deus, pra Deus, sabe? A minha adoração é inteira pra Ele, não importa o que as pessoas estão pensando. Ou elogio. Ou elogio. Tá? Mas, Crítica boa ou ruim. É. Não importa. Ou aquelas pessoas que dizem, ai, tô com inveja santa. Ah, Pega a inveja santa e. a inveja Isso. santa é assim. Eu chego pra ti e te digo assim: ai, tu cantou tão bem, Francisco, mas a fulana disse que não gostou. Eu tenho uma inveja santa, queria cantar que nem tu. Igual a ti. Pode parar, sai pra lá, diabo. Não só Vai, de cantar, demônio. mas de pregar, de fazer um artesanato, uma decoração, que tu faça um arranjo de flores. Ai, que bonito, como eu queria fazer isso. Ai, tô com uma inveja santa disso. Ah, toma vergonha na cara, vai. Vai orar, vai rezar 500 Pai Nosso. Uma coisa que me chama a atenção. A decepção nos afasta da igreja. E, infelizmente, também nos afasta de Deus. Porque a gente não deve olhar o ser humano, mas como nós somos seres humanos, nós acabamos olhando para o ser humano também, para nos espelharmos, né? E muitas vezes as pessoas que são exemplos nos decepcionam muito. Principalmente as que são exemplo. Agora, para e pensa um pouquinho, quantos a gente já decepcionou? Não Muita é? gente. Com certeza. Então, o que a gente tem que fazer é orar e pedir a Deus a misericórdia, que Ele nos perdoe, né? Porque todos nós temos um dom que Deus nos dá. Então, a gente precisa pegar esses dons e Deus dá, dobrar, multiplicar. Essa aí é a música. É isso aí. Que Deus Dividir. deu. Se tu sabe que Deus cantar, tu canta bem, ensina outro como é que faz, Sim. né? Eu sei fazer alguma coisa, eu sei fazer um tricô bonito, ensino o outro a fazer também, porque quem me ensinou? Como que eu aprendi? Alguém me ensinou, Ensina. né? Então a ensina. gente tem que levar pra frente tudo Na que a gente base sabe. da agulhada, mas ensina. Tudo que a gente sabe. Vai dizer que tu não sabe fazer tricô. Aprendi na base da agulhada, tô falando. Olha, eu tenho um filho que já Mas é aprendi. pai, né? E ele sabe fazer tricô. E nas épocas em que ele precisava dar um presente para a namorada, do Dia dos Namorados, vou contar essa rapidinho porque é bonito. E ele não tinha dinheiro. E ele não achava justo pedir dinheiro para mim também. O que ele fez? Deu um coraçãozinho de tricô e ainda escreveu, te amo. Que cafona, pelo amor de E Deus. deu pra namorada numa caixinha. Vai ver se a namorada não amou. Aquilo ali trabalhadinho, pontinho por Mas duvido pontinho. ter guardado até hoje. Isso aí, ninguém é uma juca da vida, né? Não, para aí, que coisa Mas fez. E vai ver tu. Começou. Tu não fez? Nunca fez um tricô na vida.
Tua mãe não te ensinou? Não, fiz. Tu me ensinou sim, né? Não vamos botar no terceiro. Quanta manta tu vendeu? Quanta touca tu vendeu eu aprendi, no colégio? Eu aprendi a fazer tricô, mas foi na agulhada, gente. Cada coisa que eu errava e perguntava de novo, tomava uma agulhada. É, mas aprendeu. Quanta agulha tu quebrou? Ai, que horror. Vamos passar para outro falando. Senão daqui a pouco vai dar babado. Dividir aqui. Os dons, aí foi uma. Sem agressividade, por favor. Pra melhorar um pouco essa história das falciane, das falsidades. Deus livre. Hashtag Isso é sou falciane. triste. Isso é muito triste. É muito triste, mas acho que nós vamos falar agora é mais triste. E mais ainda. Falando sobre fofoca da igreja. Misericórdia. Essa é bucha. É algo chato, muito chato. Mas ele é chato, cri-cri, pernilongo, chacrilongo, sabe que chacrilongo. Nesse tempo de Esse assunto ministério... é muito chato. Gente, eu sou novo, vocês podem dizer, eu tenho 23 anos apenas. Mas se vocês não sabem, eu já dirigi uma igreja. Junto contigo, né, mãe? Ei. E a gente precisou adaptar. Porque era muita coisa. Porque sempre tem intriga, gente. Sempre tem uma briguinha de irmãos. E, gente, irmãos que cuidavam assim, olha, fulano saiu, faltava 10 minutos para tal coisa, não foi no culto, mas foi no super, não fez isso, mas fez aquilo. Gente, a gente precisou adotar uma tática para acabar com a fofoca. Tu lembra? A gente adotou a tática seguinte: fala na cara ou não fala. Ou a pessoa vem, o fulano falou isso, então vamos chamar o fulano aqui, espera vamos conversar. só um pouquinho. Ô, fulano, vem cá. Não. A gente falava pra pessoa. Mas pá. Não. Nunca se fez isso aí, só está viajando. Bah. Nós chamávamos a pessoa e dizia, nós vamos chamar o fulano aqui. Quando a pessoa falava, o fulano fez isso. Tá, então a gente vai chamar ele aqui e nós vamos acertar isso. Não. Então a gente não tem... Então é fofoca. Então é fofoca, exatamente. Era isso que nós fazíamos. Pra resolver. E tu sabe que eu precisei adotar isso no meu serviço? Eu recebia muita coisa que fulano falou, não, mas tu pode deixar que eu resolvo. Não, tu pode deixar que eu resolvo. Pessoas, colegas, chefes, sabe? Não, falou, fez, mas tu pode deixar que eu resolvo. E aí? E aquilo me deixava triste, sabe? Até que eu tomei a rédea disso, sabe? Fiz a mesma coisa que eu fiz naquela época na igreja. Tomei conta e disse assim, não, eu vou resolver. Ou a pessoa dizia, tá, Francisco, pode ir lá, mas tu deixa que eu resolvo. Eu disse, tá, tudo bem. Mas eu saía dali, eu ia resolver. Eu ia tirar as caras de cara com a pessoa. Cara a cara, pra saber se falou, se fez. Entendeu? E muitas vezes era mentira. Então, eu comecei a ver que não era tanta fofoca assim que acontecia. Tem pessoas que têm vontade de dizer umas Inveja, verdades. E fala que foi o fulano que falou. Fala que foi o fulano, não tem coragem de falar. Exatamente. Bem isso aí. E aí foi isso que resolveu. Fala um pouquinho aí também, então, sobre a fofoca na igreja. Ai, meu Jesus amado. Esse assunto é muito desgastante. Fofoca não, pode parar. Tudo que é assunto, a gente foi falar sobre o dízimo, não dava, que é ruim. Não quis falar. Agora ele foi falar sobre pessoas falsas, também não dá, porque é ruim. Agora vai falar sobre fofoca na igreja, não dá. O negócio é sobre igreja, a gente vai falar sobre o tema da igreja. Mas é um assunto que já levei muita pancada, Mas Pombas. então tu fala das pancadas, Pombas. Vai falar assim, falando sobre fofoca na igreja agora que a gente tá falando. Olha, uma bem curtinha. Já tem um tempo. Quando eu me apercebi, tinha um membro da igreja que queria tudo que eu tinha. Morar onde eu morava, ser o líder da igreja, foi se mudando devagarinho, porque morava longe, tinha que ficar para fazer o almoço na igreja, e que de tarde tem função na igreja também, vou fazer uma coisinha para comer, eu e a minha família. E aí, quando a gente percebeu, a criatura só faltava fixar a residência. E eu, assim, com esse meu jeito docinho, para não dizer boca aberta, quase que tomei, né? E aí, quando a gente foi abrir a boca para aquilo ali não acontecer... Tarde demais. Deu um baita do problema. Foi um baita de um problema, foi triste. Por isso que tem esse tipo de assunto, eu não gosto muito de falar. Hoje tá perdoado, já passou. Já passou. A gente não leva mais em conta. A gente não leva mais em conta, graças a Deus. Claro. A gente leva um tempo
A gente cai, custa para se reerguer. Graças a Deus, até a pessoa mesmo reconheceu que estava errada. Então, Mas são coisas, são fofocas dentro da igreja. sim, gerado por fofoca, por pessoas falsas, que é o que nós estamos falando, né? É isso aí. E um vai acobertando o outro, porque sempre tem aquele que quer ver tu cair. Sim. Tu tem um pouquinho de luz, tu subiu um degrauzinho com muita dificuldade e tem um lá que tá com um olhão maior que a cabeça. Né? Sim. Não tem espaço para ter outro olho na cara. De tão olhudo que é. Bem assim. Eu já me estresso. Não, e já quer tomar conta daquilo que é teu. E tem gente que quer ver o circo pegar fogo, né? Que adora botar fogo na fogueira. Fica botando palha. Lenha, fica botando fogo na palha, fogueira, lenha na fica fogueira. botando palha, fica botando lenha, que é pro circo pegar fogo mesmo. Mas é isso. Bem isso. Falar sobre igreja realmente é um assunto complicadíssimo. Foi esse o assunto do nosso podcast de hoje. E agora, para encerrar, ainda nós falamos sobre 3 assuntos que chamam muito a atenção, que é o dízimo, que é o que mais gera notícia e burburinho hoje nas igrejas, sobre pessoas falsas, gente que diz assim, como é que o fulano vai na igreja? Sabe que eu vi uma charge, que é uma história em quadrinhos, que retrata assim, a mulher, era uma mulher, né, no caso, saía e falava assim pra empregada, faz tal coisa, mandava um monte de empregada e saía, braba, dizia, passava a mão nas coisas, dizia que tava tudo sujo, no desenhozinho, né? Depois passava por um mendigo na rua e dizia assim, ai, mendigo fedido. Aí passava por uma criança que tava pedindo no supermercado, vai trabalhar, vagabundo, falava tudo na charge, né? Passava pelo cachorro, cachorro fedorento. E aí no final das contas ela tava indo pra igreja. Aí lá na igreja ela tava ajoelhada orando. Sabe? Então eu acho que o testemunho mais lindo que existe, eu já vi muitas pessoas isso. Eu busco muito, eu oro muito a Deus e peço isso. O testemunho mais lindo que nós passamos é aquele testemunho que a gente não abre a boca. Sabe? Que as nossas atitudes, as nossas ações mostram quem nós somos, os cristãos verdadeiros que nós somos. Eu acho que essa é a mensagem hoje para o final do nosso podcast. Gente, existem muitos problemas em qualquer igreja. A gente sabe. A gente já viveu muito problema. Eu já tive muita decepção. Ainda tem muita pessoa, assim como eu falei há pouco tempo atrás, quando eu fiz uma websérie que foi da Semana Santa, eu falei que tinha muita pessoa no meu coração que eu não tinha conseguido perdoar ainda. Ainda tem pessoas que eu não consegui perdoar e peço a Deus esse perdão. Porque perdão é algo libertador. Mas, gente, igreja é algo complicado. Não é fácil. Não é nada fácil. E essa é a mensagem hoje pro final de tudo. Não importa, sabe? Entrega nas mãos de Deus. Deus vai resolver. O nosso podcast não é um podcast 100% voltado a algo evangélico, a evangelizador. Não é esse. É entretenimento. De qualquer forma. Mas nós estamos nos sentindo tocados em trazer esse assunto, em falar sobre isso. Eu estou me sentindo tocado em falar isso. Não sei quem vai estar ouvindo esse podcast, mas que vai ouvir essas palavras. Não importa a situação que está passando. Entrega nas mãos de Deus, que Deus vai resolver. Entre em contato com a gente, conversa, vai lá nas redes sociais, comenta, compartilhe o podcast. Quem sabe a gente não pode se encontrar um dia e conversar também. Quem sabe você não pode vir fazer parte do nosso podcast. Tem algumas palavras finais, Gilca? Tenho. Todo pai se alegra quando o filho vai à sua casa. E todo filho se alegra quando vai à casa do pai. Eu sempre ficava muito feliz quando eu morava fora da cidade e eu vinha na cidade e ia visitar meu pai. Era tão bom quando eu chegava lá, encontrava ele, recebia aquele abraço e eu saía dali renovada. Hoje eu me alegro muito, mas muito mais ainda, quando eu vou à casa do meu pai espiritual, quando eu vou à casa de Deus, quando eu vou na igreja, mas para receber o abraço de Deus, o abraço de Jesus. Eu saio de lá transformada. Mas se eu for lá para ver pessoas, eu vou sair de lá decepcionada. Então, eu te convido a ir à casa do Pai para receber
o abraço do Pai. Então é isso. Encerrando o nosso podcast, fica esse convite. Procure uma igreja realmente. Quem sabe você não precisa procurar uma grande igreja, mas uma igreja mais próxima que tem no seu bairro. Uma igreja que você se encaixe melhor. Hoje tem muita igreja para jovem, tem igreja para pessoa de mais idade, tem igreja para criança. Gente, tem igreja para todo tipo de pessoa. Eu acho que antes de se falar em pessoa falsa, antes de se falar em devolver dízimo, antes de se falar em fofoca, eu acho que precisa se convidar para você ir numa igreja. A igreja realmente tem todos esses problemas, mas se tem esses problemas, porque a igreja ela funciona verdadeiramente como um hospital, onde todas aquelas pessoas que estão doentes vão ali. Muitas recebem curas, mas infelizmente muitas se deixam ser usadas pelo inimigo para fazer essas contendas, trabalhar com fofoca, inveja, tudo isso que a gente falou aqui. Tá certo? Outra coisa, se você acha que você está devolvendo seu dízimo não está sendo investido na sua igreja, converse com o seu pastor, converse com os anciãos, com os missionários, sei lá eu, gente. Conversa com o pessoal aí na sua igreja. Fala com a direção da igreja, quem sabe não está faltando um puxãozinho de orelha, não está faltando um toque. É assim que a gente vai encerrando o nosso podcast muito alegre, que nós falamos por um bom tempo, quase 1h15, mais de 1h15 de podcast. Mas tá ótimo, gente. A gente não paga tempo em rádio. Vamos falar. Mas, gente, foi muito bom esse momento. Eu gostei, esclareceu várias coisas na minha cabeça. E é bom compartilhar a experiência, não é, Gilka? Sim, com certeza. Muito obrigado pela tua presença também, por essa parceria aqui. Parabéns, nós estudamos bastante. Nós vamos nos preparar o próximo podcast. Eu posso falar o assunto do próximo podcast? Pode. Posso? Pra não deixar eles com... Só pra deixar o gostinho de quero mais. Tá, vai lá. Pode? Próximo podcast é Babados em Família. Ah, esse nós vamos trazer a Cristina Rocha aqui pra fazer o caso de família. Gente, nós vamos comentar vários problemas de família que toda família tem. Mas vai ser por enquanto não vai ter podcast. DNA. Hã? Por enquanto não vai ter Não, teste DNA não, é só Ainda negativo. Então, tchau, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua Até audiência o próximo. aqui nas plataformas digitais.